E aí, gente, tudo bom? Boa noite. Continuando aqui nossa série de vídeos de preparação para a feira Startup. Esse é o segundo vídeo. O primeiro vídeo eu fiz com relação à gravação, à construção da logo de vocês. Peço uma rápida e uma pequena desculpa para vocês. Eu estava gravando uma aba, uma tela, estava usando o Google Meet, e aí na hora que eu cliquei para editar logo, ele abriu uma nova aba e eu continuei falando e percebi só depois, olhando o vídeo, que vocês não estavam olhando. Mas é relativamente tranquilo. Basicamente você vai só alterar nome, alterar cor e depois pedir para fazer o download da imagem. Eu uso inclusive essa imagem hoje na construção dessa segunda aula, que é a parte de prototipação. Então acho que se você ouvir o que foi falado, acho que vai ficar bem tranquilo para vocês. Se não der certo, comenta lá no Edmodo ou comenta no nosso grupo WhatsApp para eu dar algum tipo de suporte para vocês, mas acho que vai ser super tranquilo, tá bom? Essa segunda aula de hoje, na construção da nossa feira Startup, é sobre a área de prototipação. Normalmente a gente faz a codificação na mão, né? Até porque em feiras, quem vai estar avaliando vocês vai poder pegar, vai poder clicar, fazer algum tipo de uso, mesmo que beta. Em especial para eventos online, que é o evento que vocês estão se preparando, eu acho que é suficiente vocês usarem as telas, vocês demonstrarem o uso, né, a linha de raciocínio de vocês com relação à proposta de valor por esses desenhos de tela, que é a aula de hoje. Então é muito mais simples, talvez até uma etapa antes da codificação, para vocês tentarem entender um pouco o funcionamento do software de vocês e para tentar também validar, conversar com as pessoas que já estão ao seu redor, o público-alvo em potencial, já começar a construir essa relação, tá bom? Então espero que dê tudo certo hoje e continuo disponível para conversar com vocês. Bom, então basicamente hoje vamos falar sobre prototipação, que é a construção de um protótipo, um protótipo beta. Todo mundo faz isso, principalmente no mundo startup, se faz muito isso, se constrói muitos protótipos. Então acho que vocês estão no caminho certo, vocês estão dentro desse contexto das startups, e a gente vai falar de um estilo de prototipação, que é a prototipação mockup. Vocês vão perceber que muitas vezes quando você quer fazer um teste, até mesmo com camisa, né, eu quero fazer uma logo, quero fazer uma logo do meu time, uma logo da minha caravana, eu não preciso fazer impressão de uma camisa teste para mostrar como fica. Eu faço um mockup. Então se você pode pegar, por exemplo, uma camisa polo e colocar sua logo para saber como é que vai ficar a logo construída, já impressa, né? Cor, profundidade e tudo mais. Na área de computação é a mesma coisa. Então a gente pode construir esses mockups, e aí de um tempo para cá, né, a interação por software aumentou muito a nível de celular, de smartphone. Então muitas pessoas gostam de olhar como é que ia ficar mais ou menos a ideia no celular, também no computador, em telas diferentes, em telas maiores, em telas curvas e tudo mais. Então o mockup vai ajudar muito para vocês, se vocês colocarem no Google, ou então colocarem no YouTube, tem bastante material de mockup para startup, que eu acho que vocês vão se beneficiar muito com relação a esse assunto. E uma outra palavra que a gente usa muito dentro desse contexto do empreendedorismo tecnológico é o benchmark. Benchmark é a capacidade de você aprender com a experiência de outros. Não é uma cópia, porque não obrigatoriamente você vai fazer igual a ele, ou a alguma referência sua. Mas é uma possibilidade de você enxergar um pouco a construção da solução que a pessoa fez para poder fazer o seu diferente. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui, bem diferente, mas, por exemplo, no mundo artístico, por exemplo, no mundo musical, muitas bandas olham para outras bandas para ter referência e construir o seu. Esse é um processo de benchmark. Então aqui eu posso fazer um benchmark com relação à experiência daquela empresa, daquele produto. Por exemplo, poxa, eu gostei muito da experiência daquela churrascaria, eu chego e a pessoa me entrega um prato e
e eu mesmo gosto de pegar minha comida, ou então, não, fui numa outra churrascaria que o carrinho vai passando e eu vou pegando na minha própria mesa. Então, esse é um benchmark de experiência que você pode levar para um outro produto. Uma experiência de visão, a empresa está sendo construída para aquele lado, ou o produto está sendo construído para aquele rumo, e eu gosto dessa experiência e vou trazer isso para a minha solução. Performance, por exemplo, eu adoro a experiência de performance do Netflix. Quando a internet está ruim, às vezes eu não consigo assistir YouTube, não consigo assistir outras plataformas, mas o algoritmo do Netflix, não sei por que cargas d'água, funciona muito bem, então a performance dele é muito boa. Sucesso, skills, né, que são as habilidades, ou um benchmark de desenvolvimento, por exemplo. Então, na aula de hoje eu vou falar muito sobre benchmark que vocês podem fazer para construir o mockup, né, para construir o protótipo que vocês vão apresentar no dia lá da apresentação, no dia da Feira Startup. E isso passa muito por uma coisa que se chama o X, tá? É bem na moda no mundo de startup, que é o User Experience. Quem for para graduação vai perceber que os cursos de graduação tem disciplinas, componentes curriculares na área de UX, porque isso é muito relevante na hora que você está construindo software para outras pessoas que não são da computação, são pessoas comuns. E o X é uma sigla que também vai te dar muita dica. Se você jogar no Google, se você jogar no YouTube, tem bastante material. Mas basicamente a gente começa a construir essas telas na intenção de construir uma boa solução de experiência daquele usuário. Inclusive os governos estão usando essa tática, essa metodologia, para fazer experiência do cidadão, para melhorar a experiência do cidadão na hora que vai usar os serviços governamentais. Então, o X é uma palavra que também, se você jogar no Google ou jogar no YouTube, tem bastante material que pode te ajudar e ajudar a tua startup. Agora vamos a algumas dicas. Deixa eu beber uma água aqui. Essa seria a hora que eu perguntaria se vocês têm alguma dúvida. Mas enfim, estamos no novo normal. Gente, eu entendo que quando vocês estão começando a codificar, pelo menos as primeiras aulas são para fazer autenticação de usuário, para fazer inserção de informações do banco de dados, mas dentro de um contexto startup, pressupõe que você já sabe fazer isso. Então, na hora de construir tela, não precisa fazer tela de login, não gasta tua energia com isso, porque isso é irrelevante, já pressupondo que toda aplicação, por mais simples que exista, ela vai te autenticar de alguma maneira. Então, só se a tua aplicação faz uma autenticação diferente, usa outros dados, sei lá, vamos imaginar hipoteticamente que usa uma chave Pix, agora que está na moda, aí talvez seja relevante. Mas assim, se for o clássico login e senha, ou se já é clássico também o uso de dados Google ou agora da Apple, não precisa fazer, não gasta energia, porque tempo é dinheiro, e aí isso é irrelevante na hora que alguém vai estar avaliando a tua aplicação. Uma outra dica é estabelecer o seu diferencial dentro do nicho que você está trabalhando. Por exemplo, se você trabalha no ramo do esporte, dá uma analisada como as outras empresas que vendem produtos de esporte, como elas fazem, e cria o teu diferencial, faz algo diferente. Analisa a experiência de tela. Um outro exemplo, comprar produtos, sei lá, a nível Mercado Livre, vocês vão perceber que o Mercado Livre tem uma experiência, a Amazon tem outra experiência, Lojas Americanas tem outra experiência, Submarino tem outra experiência. Crie uma referência para o seu produto a nível de diferencial. Como é que você pode fazer isso que traga uma experiência única para a tua aplicação dentro do nicho, né, o que a gente pode chamar de vertical, dentro da vertical que você está trabalhando. Então esse MVP, esse mínimo produto viável na experiência de tela é fundamental. Facilitar a vida do usuário é a regra de ouro. Então, por exemplo, vamos olhar para o Instagram. O Instagram é uma rede social de fotos, mas a experiência de tela deles é diferente da dos outros. Então, a parte das informações que estão aqui em cima, isso já tinha, mas uma mini bio, essa área que você pode guardar os seus stories, né, que são os destaques, os highlights,
e a forma do scroll, que ele faz as rolagens por aqui, até o teu feed, né, a tua página principal também, você olha, já é muito na cara que aquilo é uma experiência Instagram. E aqui já no GTV, outras formas de apresentar. Então, dentro do ramo rede social de fotografias, essa é uma experiência única Instagram. No Spotify, por exemplo, aplicativo de música, então eu posso fazer as buscas, ele já me dá as sugestões de playlist dentro do que eu estou procurando, a capinha, como é que fica as capas, até mesmo para eu buscar álbum, para eu buscar playlist, buscar artistas relevantes. Então a experiência dentro do ramo música online, o Spotify é uma experiência única, tanto que as outras empresas começaram a imitar essa experiência, não só na música, mas em outros ramos também. Então, uma experiência de tela única, né? O TikTok, agora que está famoso, né? Então percebe que o menu dele é diferente do menu do Instagram. Apesar do Instagram agora instalar uma solução que é muito parecida com o TikTok, ainda assim ele tenta se diferenciar, trouxe o Dark Mode, né, o modo escuro, e traz uma experiência que, pra mim, quando eu olho, eu falo, cara, isso é TikTok, que é quando você tem um vídeo todo preenchido e as informações em cima do vídeo. Isso pra mim, quando eu vi pela primeira vez, isso foi bem novidade pra mim, achei no começo até estranho, e hoje quando eu olho, isso é uma entrega, uma experiência de tela muito TikTok. Então bora pensar o ramo, né, o nicho, a vertical do TikTok como entretenimento, também uma plataforma de vídeos e tudo mais, eles se destacaram com relação a isso. Então é bacana você ter uma noção dos teus concorrentes para justamente fazer o diferencial e as pessoas quererem usar o teu serviço, querer usar a tua plataforma. Então foi o que eu falei, analise a tela e a experiência da concorrência. Dentro do ramo que você está trabalhando, educação, agricultura, saúde, tira uma tarde para fazer uma lista de quem são os principais produtos, né, quem são os principais desenvolvedores, marcas que estão fazendo o que você quer fazer, só que melhor. E começa a analisar como é que é a experiência deles, começa a encontrar falhas onde você acha que o usuário cansa, ou onde você acha que o usuário não gosta, e traz isso para a tua experiência. Aqui, por exemplo, é uma dica que vale ouro, inclusive eu vou fazer isso hoje, que comece desenhando as telas na mão. A falha é mais barata. Então, cara, se você não tiver esse símbolo aqui do celular, faz um quadrado, fala, cara, eu queria que começasse assim, que fosse para cá e depois eu fizesse isso aqui é muito demorado, isso aqui é muito chato, então eu já vou puxar para cá. Se não der certo, tu risca, faz um X e já começa pro outro. Então, isso aqui dá muito certo. E eu me coloquei como cobaia hoje, já vou falar mais daqui para frente, para fazer exatamente o que está proposto aqui, e eu achei muito bacana a ideia. Bom, vamos para o mão na massa, né? Segunda pausa, aqui, tomar mais uma água, porque tá quente em Roraima. Vamos analisar a aula 1 que eu fiz lá para a preparação da Feira Startup, que foi a minha startup que eu chamei de Sorveterias Vine, né? Então vocês percebem que eu fiz o download, mesmo em baixa resolução, mas é suficiente aqui para o nosso exemplo. Então, bom, basicamente eu quero entrar no ramo de entrega de sorvetes, um sorvete diferenciado, sorvete não só diferenciado a nível de qualidade, mas a nível de opções de sabores, experiência do paladar mesmo, do cheiro. Então essa é a Vine, que é a sorveteria que eu quero criar. Mas eu tenho que analisar minha concorrência. Pelo menos aqui em Roraima, que é onde eu resido, né, nós temos, sei lá, as 3 principais sorveterias, a 290, a Del Monte, a Santo Ângelo, que são as principais sorveterias ou gelaterias, né, da cidade. Então eu recomendaria vocês fazerem essa mesma linha de raciocínio que eu estou fazendo na minha startup fictícia, faz na de vocês e analisa dentro, onde vocês querem atuar para se destacar, se vocês querem atuar localmente, se vocês querem atuar regionalmente ou já querem aplicar a nível nacional. E aí eu fiz um teste fictício, né, uma tabela de comparação. Eu conheço algumas dessas empresas, mas outras nem tanto. Então eu teria que, sei lá, ligar,
fazer um contato por WhatsApp, mas vamos supor, eu sei que a Santo Gelato e a 2,90 estão no iFood. Eu olhei no iFood e realmente eles estão lá para vender, mas vamos supor que eles têm um atendimento WhatsApp, tanto a Santo Gelato quanto a 2,90. A Del Monte eu não encontrei em lugar nenhum, parece que você tem que ir lá só. E aí eu comecei a analisar algumas coisas interessantes de experiência de app de delivery. Promoção online, então assim, essa promoção é só pro aplicativo. Eu como um hambúrguer artesanal aqui de Boa Vista, que eu acho muito bacana, assim, eles mandam, mesmo que eu não estou conectado, mas eles mandam umas promo legal, que vale a pena, pelo menos para mim, para minha família. Então achei bacana essa ideia de promo. Falei, cara, eu vou jogar aqui no Vine. De repente a Santo Gelado também tem algumas coisas, mas eu vou fazer essa experiência aqui. A área de pontuação, essa foi uma outra experiência que eu achei legal também, de Mercado Livre, para você ter frete grátis e tudo mais. Eu falei, cara, e se a gente encontrasse algumas promoções, assim, que você vai ganhando pontuação, e sei lá, uma vez por mês o delivery é por conta da Vine, e aí tu alcança o delivery, não, o frete, né? E aí tu alcança um nível de pontuação e tu fala, pô galera, hoje eu vou pagar sorvete, vou chamar aqui, sabe que é de graça por conta da pontuação. Uma outra ideia que eu pensei aqui, já analisando experiências novas, né, é pedir para os outros, como tem no Nubank, por exemplo, que você pode pagar para os outros, transferir e tudo mais, cobrar. Então eu falei, cara, seria muito legal se eu pudesse, sei lá, tô com a minha equipe, por exemplo, a gente está separado, já vou mostrar para vocês quem é a minha equipe startup, mas a gente está separado nas nossas casas por conta do isolamento, e falou, cara, hoje foi muito bom, foi muito legal, acho que a gente merece o sorvete. E aí, mandar esse sorvete para todo mundo, ou então alguém da minha equipe fala, pô Vinícius, hoje trabalhamos bem, você é o chefe, eu acho que você podia pagar pra gente uma rodada de sorvete, por exemplo. Então eu vou fazer o pedido aqui no site e você paga, uma outra opção. E por fim, uma coisa que eu analisei também é a possibilidade de ter lançamentos exclusivos online. Eu vou falar sobre isso mais para frente, mas é uma forma das pessoas ficarem no aplicativo, porque ela sabe que tem experiências exclusivas lá. A Amazon faz muito bem isso. Vou mostrar um outro exemplo que eu acho muito legal também. E eu acho que a gente poderia, por exemplo, lançar, sei lá, sabor panetone roraimense, que é com frutas cristalizadas de Roraima, por exemplo, ou venezuelanas, enfim, do Caribe. E só vende no app. Só vende no app. Sei lá, a galera curte, o pessoal tá comentando, tá tirando foto, mas você não consegue comprar na Vine presencial, só no app. Então eu queria dar essa experiência para eles também. Então coloquei isso. É muito bacana quando vocês estiverem fazendo a apresentação de vocês, os avaliadores enxergarem esses diferenciais, né? E ver que você, como startup, está propondo tudo verdinho. Então essa é uma tabela comparativa que eu acho que funciona muito na hora de apresentar. Bom, alguns benchmarks, né? Então bora falar de benchmark, coisas que você acha legal e que pode trazer para a sua aplicação. Esses aqui são os benchmarks do iFood e do Uber Eats, né? Essa relação de cards, esses cards flutuantes, eu acho bem legal. Eu acho que podia ter na Vine, né? Então botei como referência, acho legal. Aí eu trouxe a referência do Mercado Livre, né? De você ter as pontuações, e essas pontuações níveis, né? Te dão descontos em algumas coisas. Achei legal, então na minha startup estou tentando trazer para vocês fazerem a mesma coisa. O lance do pedir para os outros, né? O Nubank é uma experiência interessante, então achei legal essa experiência. Se eu tivesse uma startup de sorvete, eu iria criar essa aplicação, que eu acho que seria bem diferencial e a juventude ia curtir. E aí essa questão de promos exclusivos, né? Estava conversando inclusive com meu cunhado, ele estava me contando a história do Galaxy M, que é um produto que no Brasil ele é exclusivo online, você não consegue comprar em lojas físicas e você consegue comprar só online. Inicialmente ele entrou no Brasil só online Samsung, então só Samsung tem os celulares M, e aí agora eles estão abrindo para lojas online, também continua a experiência online, mas outras lojas parceiras, como, sei lá,
Magazine Luiza, Submarino e etc. Eu acho muito interessante porque se você viu, sei lá, o release de um celular desse, só compra online. Então isso te faz te puxar para dentro do digital para conseguir fazer esse tipo de venda, por exemplo. Então eu acho bacana ter, sei lá, na minha startup, essa experiência. Essa trilha aqui que eu falei para vocês é mais para vocês terem uma noção de como eu estou pensando a minha para vocês fazerem a de vocês, tá? Todo esse aprendizado para que vocês consigam converter na startup de vocês. E aí eu fiz um desenho de tela, peguei uma tela de um celular, coloquei no Word. Esse material vai estar para vocês lá no Edmodo. Vocês podem baixar, quem tiver impressora em casa pode imprimir. Quem não tiver, se for bacana, verifica a possibilidade de vocês imprimirem algumas folhas. Se não puder imprimir, se não puder sair, inclusive dentro da saúde de vocês, da recomendação de ficar em casa, faz um retângulo mesmo, 16x9, e tá tudo certo. Pelo menos acho que uma folha em branco deve ter em casa, ou folha de caderno, já dá para fazer. Então esse arquivo vai estar para vocês lá no Edmodo, e aí vocês podem imprimir e reutilizar várias vezes. E aí eu fiz o desenho de tela e fiz hoje a reunião online com a minha equipe. Essa é a minha equipe, esse é meu time. O Emílio e o Arnóbio. A gente estava conversando um pouco sobre a aula e eu comecei a desenhar as telas para eles. E falo, o que vocês acham disso? O que vocês acham daquilo? E aí a gente chegou a uma conclusão. Tá aqui a minha, para dizer que é mentira. Eu fiz os desenhos na mão mesmo. Eu acho que podia começar aqui e depois podia para cá e fazer isso. É bem bacana que vocês, sabe, se libertam um pouco do digital e vocês ficam livres para fazer do jeito que vocês quiserem. Então eu pensei, podia abrir uma logo com a sorveteria Vine, eu tenho as opções aqui, exclusivo no app, os sabores. Depois eu pensei, cara, eu acho que isso aqui vai ficar muito confuso, então dei um X aqui a nível de experiência. Eu acho que tem que vir para logo e já abre uma casquinha, para você já falar, eu quero uma, duas, ou aí vai mudando aqui as opções. Aqui pode ser casquinha, pode ser no copo, pode ser sundae, então as opções vão estar por aqui. Eu acho que sai do logo e já cai para cá, acho que a experiência é mais positiva. Aqui nos meus pedidos, né, perfil, doar, cupom, que seria para você ter um resgate de alguém que te dê esse dinheiro. Os meus pedidos e sair, por exemplo, pensei nisso. E aqui falando um pouco desse nível, né, nível 1, e algumas coisas que eu consigo resgatar desse nível. E aqui se eu quiser doar para alguém, coloco o nome da pessoa que já está pré-cadastrado, o valor e mando. Então, isso foi o que eu fiz hoje de tarde. Conversei com a minha equipe, eles pediram para ajudar aqui, altera ali, e a gente conseguiu fazer, simular uma equipe startup, né, uma equipe de cada um está na sua casa. No caso, o Emílio estava chegando em casa aqui de carro, para fazer essa definição, na ideia de vocês fazerem a mesma coisa. Mesmo que vocês não puderem se reunir, ver se alguém puxa essa responsabilidade, sei lá, de fazer esse desenho na mão, ou cada um faz o desenho e depois junta isso num desenho só. E para a gente sair do desenho na mão e começar a pensar em aplicações, tem esse frames.com, que é com 2 R's, que já tem modelos prontos de computador, celular, é bem interessante. E tem esse mockapps.com app, né, que é muito legal, foi o que eu usei, eu vou mostrar aqui para vocês agora, deixa eu ver se eu consigo. Parará. Pronto, então o primeiro que eu queria mostrar é esse daqui, ó, é o Frames. Agora sim vai funcionar a gravação, porque eu não estou gravando uma aba, né, mas vocês conseguem fazer o download, por exemplo, eu quero um download de um macOS, já está tudo prontinho, e aqui embaixo tem do Windows, tem para celular. Então eu quero baixar um que chama de mockup, né? E aí tu baixa e já mexe, coloca as informações lá. Tem para iPad também, tá? Eu queria fazer um iPad. Não, eu queria Android, então a tela do Android, o Pixel 2. Bem bacana, que você já baixa e já pode usar. Eu usei essa outra opção aqui, que é o mockups.com, que é para você, já está pronto lá. Então vou mostrar aqui para vocês, ó. Inicialmente tu loga com a tua conta, como todas as outras aplicações, e aí, por exemplo, eu peguei e tem os botões aqui, pode ir puxando e arrasta, aí casquinha, eu joguei aqui, ó, casquinha de sorvete,
e aí peguei uma caixinha de sorvete. Vocês podem fazer a mesma coisa, vocês vão construindo a tela. Tem essa opção, que é o Blank Project, que é um projeto em branco como página, e tem uma opção que eu, depois mexendo, eu achei mais bacana, que eu sugiro para vocês, que é um projeto que ele já vem conectado, né? Eu só tirei essas conexões, mas as telas já vem mais tela. Então eu tentei construir, ó, pode dar um zoom, a ideia que eu falei para vocês, que abre o sorvete Vine, aí eu peço a casquinha, coloco a quantidade, clique em próximo, aqui como seria o menu, né? Depois eu tirar essa parte daqui de finanças, mas como funcionaria o meu menu. Aqui embaixo a questão do nível, né? O nível que eu estou, eu já consegui resgatar. A parte de doar, como é que eu faço para doar, quanto eu quero doar, e a compra efetuada. Então foi mais ou menos essas ideias que eu peguei. Aqui no caso eu estou usando o Mac, né? Mas o Windows também tem a parte de fazer o print de tela específico. O meu aqui é Command Ctrl Shift 4, bem nerd, mas enfim, eu fico com esse desenho aqui, ó. Aí eu venho, recorto, nem faço download, só recorto, e aí vou lá na minha apresentação e coloco. Isso vai servir para o teu pitch. Na hora que os investidores, né, os empresários estiverem assistindo a aplicação, é muito bom ele ver a tela. E eu já recomendaria antes da feira, vocês conversarem com família, com mãe, com pai, namorado, namorada, para fazer algumas melhorias. Por exemplo, no começo, né, por default, ele é cinza, um cinza clarinho. Eu falei, não, vou botar um preto que parece mais celular. Então foi coisa que a gente vai mexendo, ícones que a gente vai olhando. Ó. E aí trouxe esses mockups. Pergunta, professor, a minha aplicação não é para celular, a minha aplicação é para desktop. Também tem lá nesse site que eu falei para vocês, mockups.com. Você pode abrir um projeto, né? Acho que aqui no menu ó, tem vários projetos que você pode fazer sem problema nenhum. Ele te dá na versão gratuita uma limitação de 200 objetos. Então a partir de 200 objetos aqui ele bloqueia. O que não é problema, tu pode de repente fazer uma tela, e se uma tela usar 200 objetos, faz o print, joga para o slide e aí já muda para a próxima aplicação. Então e olha que eu usei pelo menos uns 4, 5 softwares essa semana que eu estava construindo a aula para vocês, porque eu queria botar a mão na massa para não botar vocês em roubada. E eu gostei muito dessa aplicação, porque você consegue mexer, tem várias opções aqui, ó, extensos, tem páginas, outline, templates, ícones, imagens, tem bastante coisa aqui interessante que vocês podem usar como se fosse um celular, e é gratuito até 200 objetos. Outras aplicações que eu usei, que são mais bonitas que essa, te cobram já no primeiro uso, então não curti muito. Se vocês encontrarem outras ideias também, vocês estão liberados e fiquem tranquilos para usar o que vocês acharem melhor, tá bom? Então, a aula de hoje é justamente para construir esses mockups, né, esses protótipos, porque esses protótipos vão servir para a aula 3 da Feira Startup, que é o pitch. Eu vou ensinar vocês a fazer um pitch startup, uma apresentação de startup, e aí vocês já vão ter vencido a etapa 1, vocês têm uma logo, vocês vão ter vencido a etapa 2, que é vocês têm um protótipo de tela, e vocês vão fazer a etapa 3, que é construir uma boa apresentação. Então, deixo aqui meu agradecimento, espero que vocês estejam conseguindo fazer bem as coisas, que vocês estejam empolgados, construindo, é muito mão na massa, eu me divirto, porque é muito mão na massa essa parte de tela, de logo. Quem gosta dessas partes de criatividade com certeza se enxerga nesse processo de startup. E fico à disposição nos nossos canais, no Edmodo, no WhatsApp, para tirar qualquer tipo de dúvidas, tá bom? Essa é a aula 2 que se encerra agora de construção de telas para aplicações de startups. Nos encontramos na última tríade, que é ensinar vocês a fazer a apresentação para a feira, fazer o pitch startup. Então, desejo sorte e a gente se encontra em breve. Tchau, tchau.